Pessoal, vamos lá agora falar sobre hemorragia digestiva baixa e discutir um pouquinho os conceitos do que é sangramento oculto e sangramento obscuro. Deixa eu te dizer. A gente vai ter aí, pessoal, 95% dos casos de hemorragia digestiva baixa de origem colônica. E vou te dizer, normalmente são sangramentos menos graves, tá? Tendem a ser sangramentos menos graves do que os sangramentos que acontecem ali antes da válvula iliocecal. E outro dado que eu preciso te dar é que cerca de 25% dos pacientes com hemorragia digestiva baixa, a gente não vai achar o foco de sangramento. Então, 95% dos casos, eles vão acontecer na região do cólon, tá? E 25% dos casos, a gente não vai achar o sítio do sangramento. Hemorragia digestiva baixa. No ano de 1998, a Embratel fez uma grande campanha em que ela criava o DDD, tá? E o que é que tem a ver o DDD? O DDD eu trouxe aqui para a gente fazer o vínculo cerebral com as principais causas de hemorragia digestiva baixa. Então, a gente vai se ligar aí em DDD. Doença diverticular, adenocarcinoma, displasia e doença orificial. Classicamente, essas costumavam ser as principais causas de hemorragia digestiva baixa, mas a literatura vem diminuindo o número, tá, da displasia, ou seja, ela não é tão comum quanto se imaginava que ela fosse, e as doenças orificiais vêm aumentando aí a sua incidência e provavelmente já ultrapassou o percentual de casos de displasia. Mas pensou em hemorragia digestiva baixa, é DDD, doença diverticular, adenocarcinoma, displasia e doença orificial. Normalmente, já te disse, são patologias que têm sangramentos de causas menos graves e são mais intermitentes. Quando você faz o exame, muito provavelmente aquele sangramento ele já cessou. Vamos falar da displasia, da angiodisplasia. A angiodisplasia é uma malformação arteriovenosa, normalmente de origem degenerativa, que acontece em vasos da submucosa, mucosa, submucosa muscular e serosa. Mucosa, submucosa muscular e serosa. A formação aí da parede do trato gastrointestinal. A angiodisplasia, ela normalmente acontece em vasos da submucosa e elas fazem esse aspecto aí, ó, aracneiforme. A região cecal é o principal foco, é a principal localização das angiodisplasias colônicas, tá? Elas acontecem mais na região do ceco do que do sigmoide. E o quadro clínico é uma hematoquesia indolor. São sangue misturados às fezes sem outros sintomas associados. Se nós temos a angiodisplasia sangrante, o que é que nós vamos fazer? Nós podemos fazer a fotocoagulação, a ligadura daqueles vasos, a esclerose, a embolização. Em casos refratários e de sangramentos mais importantes, nós podemos sim partir para o tratamento cirúrgico. Divertículo de Meckel. Atenção, isso vai estar na prova de cirurgia ou na prova de pediatria. Alô, Filipinho, tô mandando aí, ó, um assunto para você. Se liga, galera. Divertículo de Meckel é a anomalia congênita mais frequente do trato gastrointestinal e ela decorre do não fechamento do ducto onfalomesentérico no processo de embriogênese. O divertículo de Meckel é um divertículo verdadeiro, porque ele tem todas as porções da parede do trato gastrointestinal. Pseudodivertículo, normalmente nós não temos todas as porções. Divertículo verdadeiro, nós temos todas as porções. Mucosa, submucosa, muscular e serosa. Agora me diga, por que um divertículo de Meckel é um divertículo verdadeiro, secundário do não fechamento do ducto onfalomesentérico, a anomalia congênita mais frequente do trato gastrointestinal? Por que esse divertículo sangra? Ele sangra, pessoal, porque em 50% dos pacientes nós temos a presença de um tecido gástrico ectópico na base desse divertículo. E esse tecido gástrico ectópico, ele vai produzir HCl. A mucosa intestinal, ela não está preparada para receber essa acidez, ela vai ulcerar e causar o sangramento. Esse divertículo pode ser assintomático e quando apresentar sintomas, o principal sintoma costuma ser o sangramento. É um sangramento que acontece normalmente até os 2 anos de idade, segundo algumas fontes até os 5 anos de idade, mas atenção, na sua prova, um paciente, uma criança com sangramento do trato gastrointestinal, com hemorragia digestiva baixa,
você vai pensar em divertículo de Meckel. Ele também pode complicar fazendo a hérnia de Littré, vou falar contigo isso na aula de hérnia e obstrução. O diagnóstico é feito normalmente através da cintilografia, então a criança sangrou, pensa na cintilografia para fazer o diagnóstico e o tratamento dos divertículos complicados vai ser com a cirurgia. Sangramento obscuro. Discutimos ali no início, mas vamos falar aqui um pouquinho a mais. Sangramento obscuro é aquele sangramento que você vê a exteriorização, mas você não acha o sítio. Ou seja, o paciente está exteriorizando um sangramento, eu faço endoscopia, eu faço a colono e eu não acho de onde está vindo o meu sangramento. A principal causa, angiodisplasia. Normalmente, angiodisplasia de jejuno. São angiodisplasias que estão localizadas ali no nosso jejuno. A orientação, endoscopou, colonoscopou, nada, reendoscopa, recolonoscopa. Não achou nada, eu classifico como sangramento de origem obscura. E aí o que é que eu vou fazer? Ao infinito e além. Avaliar o meu delgado. Cintilografia, angiografia, angiotomo, angiorressonância, puxa enteroscopia, cápsula endoscópica, endoscopia com duplo balão. Ache o seu sítio de sangramento. E o sangramento oculto? O sangramento oculto é diferente do obscuro, porque o sangramento oculto, você vai lembrar da pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um paciente que tem uma pesquisa de sangue oculto positiva ou uma anemia ferropriva. Eu não estou vendo a exteriorização do sangramento, mas o exame me disse que aquele paciente está sangrando. Normalmente, eu vou começar com a endoscopia e a colono, e a minha principal preocupação é de excluir neoplasia. Pessoal, atenção! Na nossa prova, muitas vezes vai cair assim. Eu tenho uma pesquisa de sangue oculto positiva. Eu vou fazer agora uma colonoscopia para confirmar o sangramento? Não! O meu sangramento já está confirmado. Eu vou fazer a colonoscopia e a endoscopia para afastar neoplasia e procurar o meu sítio de sangramento. Não cai aí nessa pegadinha, nessa casca de banana. Então, sangramento oculto, pesquisa de sangue oculto positiva, anemia ferropriva, eu vou endoscopar e colonoscopar para excluir neoplasia, é a minha principal preocupação. Questão: paciente com mais de 50 anos tem um maior risco de hemorragia por angiodisplasia de cólon, que acontece com maior frequência no principal topografia da angiodisplasia, puxa da cabeça, lembra? Perfeito, é a região cecal. Só revisando a angiodisplasia, é uma malformação arteriovenosa dos vasos da submucosa, onde a principal localização é na região do seco, é na região do cólon direito. Gabarito da questão, alternativa C. A gente encerra aqui a nossa aula e vamos agora para as dicas de prova.